esse plano dos direitos humanos, quando entrou num projeto na Câmara, ele foi até exagerado, praticamente por uma cilada, e graças a Deus... Ele foi colocado nas últimas horas de 2009. Não, mas eu digo, depois um projeto foi mandado à Câmara, onde, no fundo, até se permitiu o divórcio nos 9... Desculpe. O aborto. O aborto até os 9 meses. Quer dizer, uma aberração. Embora muitos achem assim, que a vida humana começa com o nascimento, ou só na segunda, terceira semana. Isso também é uma aberração, isso até anticientífico. Como é que eu vou dizer que o óvulo fecundado, o embrião, não é vida humana? Eu tenho uma teoria sobre isso, se me permite. Quando começa a vida humana? Nós vamos entrar na ciência e na religião. Eu diria o seguinte, as pessoas que estudam biologia, que estudam medicina, a concepção que eu tenho, que eu já discuti com alguns entendidos disso. Na fusão do óvulo com o embrião masculino, com o espermatozoide, há o quê? A criação de um novo DNA. O DNA é a origem do ser humano. Exato. Cada pessoa tem um DNA diferente. E esse DNA se forma quando se junta o óvulo com o espermatozoide. Então, poderíamos passar disso aí. Na fecundação começa a vida. Ótimo, esta é a verdadeira posição. Isso é científico. Claro, pode alguém dizer, não, os membros não estão ainda bem desenvolvidos, mas eu sempre gosto de lembrar isso aí. No Brasil, e aqui no Rio Grande do Sul nós temos muito isso, é crime destruir ovos de tartaruga. Né? E há gente que defende que se possa destruir embriões humanos. Então, essa é uma contradição. Agora, eu também, a bem da verdade, é bom dizer que o projeto de direitos humanos é uma proposta de muitos grupos, mas não é de toda a sociedade, graças a Deus. E ela não é só desse governo, ela já vem desde o governo anterior, né? E a sociedade vem discutindo, inclusive já entraram N projetos na Câmara que foram rejeitados, porque a sociedade brasileira é a favor da vida. E isto é altamente positivo. O povo brasileiro, em sua esmagadora maioria, é contra o aborto. Né? E por isso que é bom que esse debate tenha vindo à luz do dia, mas é preciso que também as partes fiquem claras, porque uns, ficam se orientando, tomam posição a favor de regulamentação nos hospitais, né? E dizem, não, isto pode e tal, mas e de outra forma se diz que a candidata, por ter feito, alguns candidatos, ter feito algumas declarações não claras a favor da vida, né, estejam, assim, totalmente contrários ao direito da vida. Então, eu penso que na semana que vem, em Brasília, aliás, anteontem, a CNBB, através da presidência, se manifestou, pedindo que a igreja, os meios de comunicação tenham em conta que somente a CNBB a nível nacional pode se manifestar, ou melhor, fala em nome da igreja no Brasil. E estas manifestações, até agora feitas em maio desse ano, e sucessivamente no mês passado e agora nesse mês, não são contra qualquer um dos candidatos que se apresentam. Nem os anteriores, no primeiro turno, nem os de agora. E eu acho que isso é muito sábio, porque a igreja não deve se imiscuir em política partidária. Alguém vai dizer, mas fica em cima do muro. Não fica em cima do muro. Os eleitores é que têm que saber discernir e acompanhar em quem vão votar.
E quais são os candidatos que realmente são a favor da vida em todo sentido. Então a igreja orienta, publicou uma cartilha, inclusive, né, mas ela não indica partido tal não se pode votar, candidato tal não se pode votar. Mas, o bispo, nós também temos que respeitar a voz das urnas. E a voz das urnas fez, no último domingo das eleições, um aumento de 44% da bancada cristã no Congresso Nacional. Significa o seguinte, significa que a população brasileira está se voltando aos valores religiosos. E isso os políticos têm que respeitar. Ah, isso sim. Não, eu inteiramente... Democracia é respeitar a vontade do povo. Eu acho que os políticos, inclusive, até eu considero assim, um partido que fez grande votação, né, ele deve aprender a respeitar os valores cristãos, que muitas vezes em seu programa ele é laicista. Tanto é que o senhor viu a campanha dos dois candidatos que começou agora na televisão, os dois só falam em Deus agora. Olha, eu vendo a campanha da Dilma na televisão e a campanha do Serra, a impressão que eu tenho é que os dois foram coroinhas de igreja. Né? Daqueles que até ajudam o padre a distribuir hóstia. Agora, é preciso também esclarecer o seguinte, a que subiu 44% foi a bancada evangélica. Sim, mas são valores cristãos, né? Não, mas o que eu quero dizer, cristãos não são apenas aqueles deputados pastores ou engajados diretamente na militância de uma igreja. Os cristãos são a maioria no Congresso. Sim. Né? E eu não preciso dizer, olha, eu sou... 90% da população brasileira é cristã. Eu sou da igreja tal e tal, para dizer que eu sou cristão. Jesus até disse, né? Vós nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Os fariseus gostavam de ostentar a pose de serem santos, melhores que os outros. E Jesus disse a eles, esta gente não se justifica, porque é no interior dos corações que existe a verdadeira fé e a sinceridade de propósito. Dom José, o senhor falou que a igreja, apesar de nós sermos um Estado laico, que a igreja ela não deve se meter muito em política. Mas vamos fazer um histórico da igreja? Em política partidária. Política partidária. Nos últimos 100 anos, a igreja combateu firmemente algumas teorias políticas e teorias econômicas. Pio XII foi um combatente na Itália, o Papa Pio XII foi um ferrenho adversário do comunismo. Ele dizia até para as pessoas não votarem em partidos socialistas e comunistas. Ele até não admitia essa questão que falava socialismo cristão, ele disse que não podia existir isso. Em 1949, ele inclusive excomungava a doutrina socialista e quem apoiasse os socialistas. Depois, em 1959, o Papa João XXIII retificou isso, né, de excomungar aqueles que adotassem políticas socialistas. O Concílio Vaticano II também reconfirmou isso. Então a igreja ela sempre esteve com um braço assim, contra essas teorias materialistas, indo mais para o lado cristão. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa posição do Pio XII, do João XXIII e do Concílio Vaticano II, e que isso reflete hoje no mundo. Ora, foi Pio XII que claramente se manifestou no sentido, nas eleições na Itália, de proibir os católicos em votar no comunismo. Agora, João XXIII, ele condenou tanto o comunismo como o capitalismo explorador, né? E o nazismo. Pio XII também condenou o nazismo, né? Embora depois daquele livro, O Vigário, da Alemanha, um autor que falou que Pio XII se calou diante do Hitler. E aí esta calúnia se espalhou pelo mundo. Os verdadeiros judeus e o que sábios acompanharam, eles reconhecem que Pio XII foi o que mais fez pelos judeus
sobretudo para fugirem do massacre nazista, o Holocausto, como é chamado. E quanto a essa questão, a Igreja ela é contra todo totalitarismo, né? Não apenas o totalitarismo comunista, que hoje não é o maior perigo. Hoje o maior perigo é o liberalismo econômico, né? Então nós precisamos ter em conta, veja, que a dignidade, essa é a grande posição da Igreja e sempre foi, a defesa intransigente da dignidade humana, em qualquer situação, né? E eu estava em Roma no tempo do Vaticano II, de 60 a 64. Então conheço muito bem a posição de João 23 e do Concílio Vaticano II, que os cristãos precisam se empenhar, e os cristãos leigos, não os pastores, né? E, inclusive militando os leigos em partidos políticos para exercerem o poder a serviço do bem, da verdade e da justiça. Então, eu fico feliz que hoje nós temos leigos, cristãos engajados. O senhor mesmo está bem consciente na luta a favor da vida, está na sua militância também político-partidária. Nós precisamos que os cristãos assumam o seu compromisso na sociedade, porque se os cristãos se omitem, essa sociedade será construída contra a dignidade da pessoa humana, né? E onde então teremos uma sociedade desfigurada. Para que a vida aconteça, nós temos que retomar os valores humanos e cristãos, para que os jovens, sobretudo, tenham perspectiva de vida, tenham horizontes de esperança. Essa é a grande luta e, nesse sentido altamente positivo, que os nossos candidatos, né, eles tenham que publicamente se confessar, digamos assim, diante do eleitorado, qual é a sua posição. Olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor, já que o senhor falou também que eu estou na política partidária. Eu sou radicalmente contra o aborto, e sempre fui. Inclusive, o meu trabalho de final de curso, quando eu fiz Direito, foi justamente o crime do aborto, me posicionando contra. Que beleza. Bispo, eu agradeço muito a sua entrevista, nós não temos muito tempo, mas vou deixar aí um minuto para o senhor falar a sua mensagem final para os nossos telespectadores, tanto de Rio Grande como de Pelotas, principalmente para os eleitores. Então, qual é a mensagem do nosso bispo diocesano? Ora, nós agora temos o segundo turno dia 31 de outubro, e quero dizer que todos procurem votar e acompanhar desde já os debates para saber quem é o candidato melhor para o Brasil nesse momento. Pena que não podemos eleger nenhum candidato a deputado federal, mas quem sabe lá mais adiante, com mais unidade, mais concentração de votos, tenhamos novamente os nossos deputados a nível federal. E queria dizer também uma palavra assim de vida e de esperança. A gente começa a reconstruir o mundo a partir do coração da gente, acolhendo a verdade, o amor à vida, o amor ao próximo, cada dia, com pequenos gestos, para que esta sociedade seja mais feliz, especialmente para nossas crianças, cujo dia celebramos dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, e para os jovens. Que Deus a todos abençoe. Foi uma alegria poder estar nesse programa convosco. Eu agradeço, né, Dom José Mares Tria, mais uma vez, que sempre atende aos nossos pedidos, e é um prazer, com a sua sabedoria e com a sua fé, trazer essas palavras aí para toda a nossa comunidade, tanto de Rio Grande como de Pelotas. Eu vou chamar agora os meus apoiadores. Então agradeço por estar conosco, o cartão de desconto Canal Dente. Vai lá, na Marechal 544, procura o João Abadia. São mais de 900 conveniados na cidade de Rio Grande e Santa Vitória do Palmar.
com desconto que chega até 60% em consultas e exames. E possui